Bem, esse é mais um encontro com o escritor. Nós já fazemos isso já desde 2021, né? Vários autores já passaram por aqui, já está ficando quase que uma tradição, né? Essa semana vamos ter 2 encontros, né? Temos esse de hoje, e quarta-feira andamos também com um escritor muito interessante, que é o Carlos Eduardo Pereira, vai estar aqui conversando com a gente. Bem, hoje é a Simone Campos. Ela é doutora em literatura comparada e teoria da literatura pela UFRJ e autora de ficção, romances e contos, e tradutora. Aos 17 anos publicou o seu primeiro livro, né, No Shopping, 7 Letras 2000. Desde então não parou. Aspas. 7 livros publicados, um mais diferentão do que o outro, diz Simone. Hoje teremos uma conversa sobre o mais recente, o 7º, Mulher de Pouca Fé. Companhia das Letras, esse ano mesmo, né? Neste romance de formação, entre ficção e memória, conta a história da relação com uma igreja pentecostal, desde o engajamento na infância até as decepções e desligamento na idade adulta. Para esta conversa, a Casa Dirce convidou Sérgio Duslec, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Filosofia da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora e uma das lideranças da Igreja Batista Marapendi, no Rio de Janeiro, para quem eu passo a palavra. É um privilégio estar entre vocês aqui. Deixa eu só dizer um destaque aqui, professor João, obrigado pelo convite, Simone também, Renato. Eu preciso destacar uma pessoa aqui, tá? Porque tem uma história similar, parecida com exatamente ele está cumprimentando aí, João. Pastor George Hilton foi ministro dos esportes do governo Dilma. Você acabou de falar com ele. E ele foi pastor da Universal. E hoje está frequentando a igreja lá, eventualmente ajuda a gente até na pregação lá, celebrou a ceia domingo retrasado, e é uma pessoa está fazendo psicologia agora. Não é. Então, eu queria, primeiramente, assim, destacar a minha grata surpresa e alegria com esse livro, a começar pela capa dele, o título. O título e a capa são geniais, né? Porque coloca uma cruz translúcida, né? Na foto ninguém percebe que tem uma cruz aqui, mas quando você tem um livro na mão, você vê que tem uma cruz. Isso mostra, isso tem a ver com a mensagem do livro que está sendo passado e tal. Eu acho o título brilhante. Não sei se Simone é uma pessoa de pouca fé, mas o título é brilhante. Tem algumas partes que eu adorei, né, como eu levava as regras cristãs a sério, cariocamente falando, né? Eu posso imaginar o que seja isso. Odiava Sarney, essa parte me identifiquei completamente com Simone e tal. Mas o que interessa a gente aqui, especialmente, é que esta obra ela chega no momento em que um dos dados mais instigantes do censo em relação à religião é justamente o crescimento dos chamados grupos sem religião, né? Assim, na verdade, daqueles que não são mais praticantes de uma religião. Eles têm uma espécie de fé, mas não estão mais identificados debaixo de bandeira alguma, né? O meu falecido pai falava nos anos 90 de que as igrejas históricas receberiam os flagelados da fé. Ele nem ouvia Paralamas do Sucesso para falar disso, né? Mas eu acho que ele equivocou porque ele não imaginava que nas igrejas históricas fosse passar por aquilo que está se passando também lá. De certa forma, esse relato,
aponta para esse sintoma que é o dos desigrejados, né? Assim, vamos dizer assim. A perda do vício ou da relação com a igreja, ela se dá por vários fatores, né? Eu acho que um deles está patente no livro, assim, a Simone cresceu demais, a igreja ficou do mesmo tamanho. Aí não é o tamanho numérico, nem o espaço geográfico, né? Porque os templos da Arca, nome muito bem escolhido por ela, em todos os sentidos, na simbologia e também porque havia uma empresa do conglomerado da igreja que chamava-se Arca. Esse grupo, ele cresceu numericamente, cresceu espacialmente com seus templos, né, enormes, normalmente, mas não cresceu teologicamente, não cresceu em termos de conhecimento, em outras áreas das ciências humanas, por exemplo, não cresceu em nada. A verdade é que a falta de crescimento é um projeto de muitas igrejas, porque só se consegue manter no redil, para muita gente, justamente as pessoas que são infantilizadas, as crianças. Mesmo que sejam adultos crianças ou crianças adultos. Quando a pessoa cresce, amadurece, e também cresce intelectualmente, vai fazer curso, né? Simone fez mestrado, doutorado, tudo mais. A igreja fica muito pequena, essas igrejas ficam muito pequenas para as pessoas. A capacidade crítica não encontra mais, assim, lastro nessa comunidade. Impressionante que a religião continua sendo um elemento importante para todo mundo, até para desdizer aquilo que... Dá para desvencilhar, você fala da religião sem necessidade de falar dela. Eu me lembro de um tio afetivo, que foi colega do meu pai de magistério teológico, no Seminário Batista do Sul do Brasil, que era o maior da América Latina entre os batistas, numa época áurea, e ele foi o cara que sofreu o primeiro cancelamento, justamente, eu estou citando esse caso aqui porque tem uma relação com uma parte do seu livro, né? Porque antes da TV Record sair como um grupo, né, tinha uma TV Rio aqui no Rio de Janeiro. A gente até escreveu um artigo, eu e mais 2 professores, sobre como é que veio a TV Rio, né, levantamento todo. Saiu na Religião e Sociedade, do Isé. Mas assim, esse grupo, chamado TV Rio, tinha uma mesa de debates, e aí foram chamar esse professor para debater sobre A Última Tentação de Cristo, o filme que tinha estourado ali nos anos 86, 7, por ali. E avisaram a ele que era uma armadilha, e ele não acreditou. E numa época que não tinha rede social nem nada, ele foi simplesmente cancelado no programa que tinha 0 ponto alguma coisa de Ibope, né? Mas aquilo foi o motivo para poder gerar o cancelamento dele, o banimento dele. Ele até o fim da vida escreveu sobre a religião, se dizendo não mais religioso. Você pega um filósofo francês como Alain de Botton, que escreveu Uma Religião para os Ateus, e ele fala assim, olha, nós queremos montar um grupo para se ter aquilo que a igreja oferece em termos de apoio, ajuda e tudo mais, mas não queremos saber de Deus, né? Queremos o benefício comunitário que uma igreja pode oferecer para nós ateus, mas sem falar de Deus. Então, assim, essa questão da religião está muito presente na vida da gente, especialmente num país que foi embebido no cristianismo, especialmente pela vinda da Igreja Católica, né, e posteriormente pelos grupos protestantes e evangélicos.
Então, assim, a grande questão talvez seja o que é que estão fazendo com a igreja, né? Se os ateus reconhecem que o que a igreja se propõe a fazer é importante em termos de ajuda social, de ajuda fraternal e tudo mais, por que é que as pessoas estão perdendo interesse na igreja, né? Então eu falei um aqui, que eu acho que é um fato bem importante, da igreja que se apequena, que não cresce, que não trabalha com pensamento crítico, que não desenvolve as pessoas, não estimula as pessoas ao conhecimento, que tem uma liderança cada vez mais diletante, medíocre, e isso afeta bastante. Há uma outra coisa também que ficou bem... Todo líder evangélico aqui no Brasil até 2018 se perguntava como é que a igreja na Alemanha, os diferentes segmentos cristãos na igreja alemã, desde os católicos até os protestantes, como é que aquela igreja apoiou Adolf Hitler maciçamente. E isso, até os caras que apoiaram Bolsonaro se questionavam. E aí você vê e acontece o que aconteceu de 2018 para cá, nesse apoio massivo e também no expurgo de pessoas e perseguição de pessoas que são do campo democrático. Não precisa nem ser de esquerda, basta ser pela democracia. Esse é um desvirtuamento completo do que é essa igreja. As coisas não eram para ser assim. O flerte com que o João tem escrito bastante, o professor João, sobre a teologia do domínio, como ela tem adentrado esse espaço, os sinais da sua vinda cada vez mais se mostram entre nós, a perseguição intelectual. Nós tínhamos, assim, uma vez um teólogo falecido aqui do Brasil fez uma distinção, fez uma cruz assim, fez uma distinção entre 4 quadrantes, né? Entre as ênfases dos grupos, né? Para dar um resumo do que é o movimento evangélico no Brasil. Ele falou assim, olha, em termos de adoração, assim, o louvor e tudo mais, as igrejas neopentecostais, Nova Vida, são aquilo que há de melhor, assim, entre aspas, são paradigmáticas. Em termos de organização, aí ele citou lá um outro grupo. Em termos de ensino, os metodistas, com as suas universidades, escolas e tal. E em termos de missões aos missionários, os batistas. Todos os metodistas estão numa crise e que os bispos que tomaram o poder são bispos com vocação eclesiástica tão somente e que não tem mais interesse em investir no ensino. Eu estudei minha 8ª série e o ensino médio, o 2º grau, mas hoje é ensino médio, né? No Instituto Metodista Isabela Hendricks, lá em Belo Horizonte, que não existe mais. E assim como não existe mais o Isabela Hendricks, não existe mais o Bennett, que era aqui em Flamengo, Botafogo ali, né? Existe uma parte do Granbury, na Juiz de Fora, que dá nome a um bairro. A Umesp está definhando lá em São Bernardo. Então, assim, você vê a Unimep, eu acho que praticamente inexiste lá em Piracicaba. Você vê aquilo que havia de fundamento crítico, pensante, praticamente acabando. Então, assim, a tendência é justamente que esse movimento de
de sem religião, esse parâmetro do censo censitário, ele aumente cada vez mais. Aqueles que permanecerem, em parte, tirando alguns oásis religiosos, alguns grupos, esses que permanecerem vão permanecer numa bolha com muita pobreza em termos de visão de vida e também de formação. Desculpa o meu pessimismo, tá, gente? Mas é como eu tenho visto. Recentemente chegou para mim uma pessoa, estava numa reunião numa igreja batista muito grande lá na Barra da Tijuca, e a pessoa estava tendo um congresso para as famílias, e estava tendo uma conferência naquele momento, um dia à tarde. Essa pessoa estava lá e tinha lá um PowerPoint sendo apresentado, né? E o PowerPoint dizia assim, ele tirou a foto e mandou para mim: por que você não deve mandar o seu filho para a universidade? Classe média alta. Então, assim, e a tese é: trabalhe você, pai, seja um empreendedor, empresário de sucesso, para que o seu filho não precise ir para a universidade. Mais vale um filho sem diploma no céu do que um filho diplomado no inferno. O diletantismo é gritante. Em pensar que os protestantes que chegaram aqui no Brasil tinham a ideia de, com as escolas confessionais, de ganhar elite para eles. E de enfatizar o ensino e valorizar o ensino. E o que você tem hoje é um movimento totalmente contrário, até mesmo dos ideais primeiros dos grupos que chegaram aqui. Faço esse passeio, né? E aí eu falei para Simone que eu tinha uma trilogia que eu indico para os alunos no seminário, né, faculdade de teologia, para poder falar sobre a questão dos desigrejados, né? Então, são 3 livros assim que eu indicava, agora passam a ser 4. Era o Alma Sobrevivente, de um autor chamado Philip Yancey, que é um autor consagrado no meio evangélico. Era Até se assumir homoafetivo. Quando ele fez isso, ele foi defenestrado. Autor de vender milhões. E o título do livro é Alma Sobrevivente, o subtítulo é Sou Cristão Apesar da Igreja. Que ele faz um apanhado tipo da Simone, contando como é que foi a experiência dele numa igreja fundamentalista batista, nos Estados Unidos, né, no sul dos Estados Unidos. O outro livro é uma sacada sensacional de 2 autores, o Wayne Jacobson e o Dave Coleman, que está traduzido sob o título Por que você não quer mais ir à igreja? Eles pegam uma expressão no Evangelho joanino e dizem assim, Pedro pergunta assim, o que será deste? Falando de João. Aí Jesus responde a Pedro, o que você quer saber disso? Isso não diz respeito a você. Se eu quiser que ele continue aqui, ele vai continuar aqui. Aí eles pegam essa sacada que não tem nada a ver com a vida de 2000 anos, o Matusalém apostólico, uma coisa assim. Eles pegam esse negócio e fazem como se João tivesse tendo aparições em momentos de desgaste de pessoas piedosas por conta de uma estrutura religiosa corrompida. A sacada é genial. E aí eles vão contando, e a experiência que está ali é a experiência de muita gente que se desencantou nas igrejas. E a terceira obra até então era o Quem Precisa de Deus, do Harold Kushner, um rabino, também autor de best-sellers, vários deles.
E ele discute lá, porque ele recebeu um rapaz no gabinete dele e falou assim: por que é que eu preciso vir à sinagoga? Para que eu preciso vir aqui? E ele pega essa conversa, né? A partir dessa conversa, ele começa a falar da importância que era o trabalho da sinagoga e tudo mais. Então, agora tem o livro da Simone também. E que eu acho que promove um retrato fiel daquilo que eu acompanhei até hoje, da estrutura da igreja que ela cita e da forma de funcionamento da igreja que ela cita. Eu acho que as experiências dela, elas acabam entrecortando a história da igreja. Ou a história dessa igreja acaba entrecortando a experiência dela. Então, assim, há vários momentos de situações que ela relata e que qualquer um de nós, se a gente parar um pouquinho, a gente vai relembrar da situação que ela está falando, porque foram situações que algumas delas não ficou só no âmbito intra-religioso, extrapolou e foi de conhecimento da sociedade. Uma das coisas mais gritantes que eu vi na minha vida foi uma vez que eu atendi o pastor, eu não vou dizer o nome dele, mas vou dizer o número da carteirinha dele na Universal. Ele era carteirinha número 76. Então ele estava lá no início, quase no Gênesis capítulo 13 da igreja, que é um exemplo de igreja neopentecostal. E eu estava conversando com ele, e ele pediu para que eu conversasse com ele, e na conversa ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, e que a Simone cita no livro dela também. Ele falou assim, da história de vida dele, de que ele tinha se designado para o braço político da igreja, trabalhou, esse pastor, não a igreja da Pentecostal Simone, mas esse pastor, trabalhou sob orientação do Bispo Rodrigues, famoso Bispo Rodrigues, e isso aí. E aí ele trabalhou lá com ele, só que lá atrás, quando ele era um obreiro, ele tinha uma namorada que ele adorava, apaixonado por ela na adolescência, e era por ele, e ele chegou para o bispo para dizer que ele queria casar com ela. E o bispo falou assim, não é ela para você. É fulana. E aí ele, na sua simplicidade, ele fez assim. E falou para mim assim, pastor, o bispo é a boca de Deus. Se a boca de Deus está me dizendo que eu tenho que casar com fulano e não com ciclana, eu vou obedecer a Deus. E ele falou assim, eu casei por fé, não casei por amor. Porque por amor era a namoradinha, que é da igreja também. Mas o bispo mandou eu casar com outra pessoa. Meu casamento foi um inferno, a única coisa boa que teve foi a minha filha. O resto, e não é culpa da minha esposa, é culpa de casar com alguém que não tenho o menor interesse. E aí ele falou para mim que ele estava indo naqueles cultos que eu estava dirigindo. Eu, durante um tempo, eu fui capelão na Unigran Rio. Então eu fazia um culto na quarta-feira. Tem uma capelinha logo na entrada na Unigran Rio, lá em Caxias. Aí eu fazia na hora do almoço. Aí as pessoas iam quem queria. E ele estava indo toda quarta, até que ele se abriu. E aí ele falou assim, eu parei porque eu estava cometendo um adultério. O marido chegou em casa, pegou a arma, e eu escapei pulando na janela com um tiro comendo atrás de mim, correndo. E aí quando eu chego numa rodoviária de uma cidade da Baixada Fluminense, eu paro ali e fico pensando assim, eu não posso continuar com esse tipo de vida. Eu tenho que romper com isso vai me matar.
Eis que quando eu levanto o olho, quem aparece na minha frente, que eu nunca mais tinha visto? A paixão da minha adolescência. Aí eu vou lá, converso com ela, aí eu falei assim, ó, eu acabei de sair do casamento, não quero mais saber. Ah, eu acabei de divorciar também. E aí eles começam a conversar e se reencontram. Isso aí, uma experiência que aconteceu, e justamente o sofrimento que foi impingido em nome de uma fé, que, biblicamente falando, não é uma fé, é uma má fé. E Máfia ou má fé? Não entendi. é uma acho que é melhor conjugar as duas coisas como o João falou, né? Então, assim, se as pessoas que são os clérigos, né, eles sofrem nesse nível de ingenuidade, né, de lavagem cerebral, você pode imaginar como é que estão os demais que nem são ou nem estão nesse universo de mais proximidade com o poder. O fato é que vários desses grupos se tornaram extremamente tóxicos, né? E às vezes a forma de você manter a sanidade é ficar longe. É ficar longe. E aí eu termino minha fala assim, eu fiz várias coisas aqui que eu anotei de citações que eu achei magistrais a experiência da Simone, mas eu também você tem que comprar o livro para poder ler e tal. Mas assim, eu acho que tem algumas coisas que são bem interessantes nesse processo, porque evidentemente há uma perda, né, daquilo que deveria ser a igreja. E, paralelamente a isso, eu vejo que há uma dificuldade grande. Eu tenho pensando como é que eu vou dizer o que eu vou dizer. Porque, assim, além de pesquisador e tal, eu sou pastor de igreja. Alguns meses atrás eu fui ver um amigo meu da adolescência do colégio, que não é evangélico, em Belo Horizonte. E aí eu estava na estrada e falando assim, fiz uma oração a Deus, Deus, não é possível que ele virou evangélico nesse meio tempo, que a gente não se vê. Porque se ele tiver virado, vai estragar ele. Vai estragar ele. Porque o que está aí está muito ruim. Com exceção de alguns oásis. E eu acho que o livro da Simone é um retrato e um extrato disso. E eu vou dizer para você, Simone, assim, que precisa ter muita fé para aguentar tudo que você aguentou. Não é pouca, não. É muita fé. Não é mulher de pouca fé, não. É mulher de muita fé. É isso, gente. Olha, leia. Porque é isso que eu falei, mas com graciosidade da Simone, né? A escrita doce que ela tem e com algumas tiradas assim que são fantásticas, assim. Eu várias vezes me peguei rindo lendo o livro, porque ela consegue dourar o trágico com uma dose de bom humor, assim, que é um jeito próprio dela de escrever e é uma marca, eu acho que importantíssimo da forma dela se expressar e muito produtivo. E ela já assinalava lá atrás sobre os clientes premium, né? Eu acho isso. Lembrei de uma coisa, Simone. Uma vez eu fui na Igreja Universal, que é uma igreja neopentecostal.
E eu fui conhecer a maquete de Jerusalém no Templo de Jesus, que é uma coisa maravilhosa. E aí eu estava com um rapaz que trabalhava num grupo da Igreja Universal. Ele falou assim: olha, aqui na Catedral da Fé tem o templo de 2.000 pessoas, tem o grande templo para geral, tem aqui do lado da maquete uma reunião para o pessoal mais classe média alta, com o bispo, 200 lugares, um pequeno teatrinho, e tem lá em cima a reunião para os muito ricos. Pega lá em cima. E aí com Edir Macedo ou com o 02. Ou 01 ou 02. É lá em cima. Mas vai ter uma reunião aqui e eu quero que você assista a reunião. E aí, gente, assim, eu não sei, eu nunca... Eu só vi pela televisão. Na televisão você tem lá um anteparo, né? Você aperta o botão, desliga, dá uma parada e tal. Presencialmente é diferente, né? Eu fiquei com medo. Deixei minha carteira no carro. Botei R$20 no bolso. Porque eu falei assim, eu também não vou apanhar se não der nada, né? Pelo menos para ter alguma coisa no bolso, né? Qualquer coisa eu ponho R$20 lá, o cara fala assim, pô, mas só isso? Eu falo, é o que eu tenho. É tudo que eu tenho. Aqui agora, né? O carro tem mais, mas aqui agora só tem 20. E aí fui para a reunião. E é um negócio, assim, a programação neurolinguística, o empuxo dos caras é um negócio impressionante. Quando você vê, você está dando dinheiro. É impressionante. E eu me lembro que eu fui comentar com um amigo meu que é pastor no Acre, que fez seminário comigo. Eu vou falar uma coisa assim com ele, sobre uma coisa que o bispo estava falando. Eu só fiz isso aqui, ó. E você está vendo isso aqui lá? Quando eu fiz isso aqui lá, já tinha um pastor universal atrás de mim. Porque não pode ter reflexão sobre a fala do bispo. Seu livro é um presente, Simone. E agora, na minha trilogia, como eu brinquei com você antes, vão ser 4, né? Vou ter que mudar a trilogia. Que é um livro que eu já comecei a indicar para as pessoas lerem, especialmente aqueles que pretendem ser pastores e pastoras, para não fazer o que fizeram com você. Obrigado, tá? Obrigada, você. Gente, eu não sei o que eu vou falar aqui. Eu acho que eu preciso de algum prompt, alguma... Depois desses elogios, inclusive, obrigada. Obrigada por ter topado falar comigo aqui, Sérgio. Eu achei que... foi assim, será que eu aceito? Será que ele aceita? Mas eu acho que é bom a gente trocar ideia. Eu vou falar algumas coisas que... Eu tive um clube de leitura sobre esse livro a semana passada e foi muito impactante. O nome é em inglês, é Beer and Book Club, e as mulheres são da Bahia, só mulheres. E elas falaram coisas incríveis, assim, a gente acabou tendo discussões, e elas me deram novas ideias sobre o que eu havia escrito, porque clube de leitura é assim, né? Então, algumas são desigrejadas, né, que fala. Sobre esse censo, fazendo uma pequena parte aqui, ele registrou os evangélicos crescendo, porém desacelerando o crescimento. Isso aí é um dado bem importante desse censo, que as pessoas tentam dizer, não, eles continuam crescendo, mas está desacelerando o crescimento. Ia superar o número de católicos, ou ser a maior religião, não sei em que ano, agora esse ano está mais distante. Isso, de 2030... isso é uma desaceleração. Em vez de ficar assim, ficou assim.
tese, não tem como comprovar, mas é uma tese, uma suspeição, tese, matéria suspeição, de que o bolsonarismo ele deu uma achatada. O negócio estava vindo assim e achatou. Porque eu acho... depois se isso foi meio achatado ou não. Talvez, porque acho que quando as pessoas se sentem forçadas, elas sentem que alguém está, tipo, manipulando muito fortemente, elas querem pensar outra coisa, querem criticar uma coisa que está sendo passada, aí a pessoa fala, dá um tempo disso aqui, ou vou mudar de igreja para onde eu não esteja sendo forçada, né, a pensar coisas que eu não quero, a professar coisas que eu não quero. Então houve bastante essa forçada de leme, assim, no barco, em algumas denominações. Isso é uma coisa que eu vejo e sinto. Agora, uma coisa que eu não acho que seja um livro assim contra a fé ou contra a religião, ele é uma experiência bem particular, que eu tentei tratar de forma literária, até um pouco assim distanciada e ao mesmo tempo engraçada, né? Você falou, me bom que você achou graça, a graça da minha graça. Mas eu acho que eu precisava de muita maturidade, foi a primeira coisa que eu realmente tomei muita coisa da minha vida para poder escrever. E as pessoas ficaram, como é que você fez? Eu cheguei a cotejar coisas jornalísticas sobre a história da religião neopentecostal com o meu diário, em que eu dizia coisas tipo, hoje eu recebi o Espírito Santo, falei línguas. Tá lá, com 15 anos, achei meu diário, botei na ordem e fiquei pesquisando. Tirei fotos, porque estava tudo lá enfiado com o lugar da casa da minha mãe. Aí eu tirei fotos e trouxe. Eu estava morando fora também nesse momento. Isso me deu bastante coragem. Agora eu vou ter que pagar essa coragem, né? Eu vou ter que falar sobre esse livro e ano que vem é ano eleitoral. Mas o que eu falei ontem, falei semana passada no clube de leitura, foi coisa do tipo: não é um livro contra a fé, não é um livro contra a religião, é um livro mais para discutir hipocrisia forte que há tanto na igreja, mas também muito da sociedade brasileira, machismo, também dentro e fora de igrejas, também certos líderes religiosos, eles querem se miscuir demais nas escolhas pessoais do fiel, entrar demais e controlar demais a vida dele ou dela, e isso eu acho que não é de Deus e nem do homem, não é de lugar nenhum, isso não tem cabimento. E a outra coisa que tem é uma pecha de que pessoas que estão fora da igreja, ou que não têm religião, ou mesmo como eu sinto agnósticas, e o ateu, né, também, mas depois eu falo mais da pessoa ateia. A gente não tem ética, porque a gente não tem medo de um inferno específico, né, a gente pode... Então um dia eu estava no Uber, e não sei porque o assunto sempre no Uber sempre acaba desenvolvendo, o cara quer perguntar mais coisas. Uber. Louvre. Ai, que chique. Não, deu um upgrade. Não é o Louvre. Não, é o Uber, o transporte alternativo ali do Vale do Silício. O nosso é a van. Lotada. Mas, enfim, o Vale do Silício botou o Uber e agora a gente tem conversas comunitárias de transporte alternativo aí, ao táxi. E aí o cara do Uber fica perguntando, você tem religião? Falando, não, eu não sei religião, eu tenho ética. Isso saiu, eu não sei de onde veio, sabe, mas eu acho que é uma preocupação que as pessoas têm, que a pessoa que não tem religião seja uma pessoa ruim. Eu também tinha essa preocupação quando eu estava querendo sair, pensando em sair da minha religião. Eu sei que muita gente tem. Então, isso surgiu no clube de leitura, e é uma questão fundamental você também delinear, primeiro, né, essa religião de que eu fiz parte, ela gostava muito de demonizar as outras religiões, especialmente as afro-brasileiras, mas não só. Católicos, outras denominações evangélicas, ou não, tudo errado, só eles certos. E o que acontece é que, e o ateu nem se falava, né, mas também se demoniza muito. Se você não tem religião, você não tem ética. E aí isso veio forte para mim agora, depois de muito tempo, eu já saía mais de 25 anos dessa igreja, aqui está no livro.
E, e sim, eu procuro desenvolver uma ética baseada em ter comunidade, ter trocas e interações positivas, ter limites e não deixar as pessoas passarem desses limites. Tudo isso, né? O bem e o mal que há no ser humano, o altruísmo e o egoísmo, isso aí, e estudar muito, eu gosto de estudar. Inclusive, ética é uma disciplina, a gente sabe, filosofia. Por isso que eu sempre fui mais desse lado das humanas. Mas eu também gosto das exatas. Elas ajudam a explicar muita coisa. Estatística, essa coisa da desaceleração, saber ler gráfico, saber ler dados, não entregar todo o seu pensamento de mão beijada para uma IA, saber como funciona uma IA matematicamente e programação, tudo isso me interessa e eu estou estudando. Mas eu acho que há pesos e contrapesos assim, no ser humano, e eu acho que ultimamente muita gente de muitos lados, religiosos e seculares, tem tentado desequilibrar esses contrapesos e pesos, mandar tudo para o espaço em nome de dinheiro, poder e fascismo. E é bem complicado isso. Aí eu acho que eu vou abrir para perguntas, porque eu gosto de ser breve, assim, e acho que algumas pessoas aqui já leram meu livro. Fala. Pós-pandemia, será que precisa? Acho que para pegar no vídeo. Oi, Ricardo Nascimento, colega dela de trabalho e prestigiando aqui o evento. Então, assim, num pós-pandemia, né, onde dificilmente cada um de nós ficou exatamente igual a antes, né, principalmente nas questões de saúde mental, uma das coisas que me chamou a atenção em mim mesmo e no meu entorno de repente, uma necessidade maior de acolhimento, de ser ouvido, de se sentir pertencente a um grupo no qual eu possa, né, me sentir mais vivo num pós-pandemia, né? Então, eu queria que, né, se vocês pudessem falar um pouco dessa questão o acolhimento, mas não com o amor cristão, né, que é isso que, né, pegando um gancho naquilo que o senhor falou, né, então essa coisa do ódio, eu odeio, a separação, assim, está muito contrário ao ensinamento ético, né, aquele que é independente de religião, mas a ética cristã prega, né? Então eu queria que se vocês pudessem fazer um paralelo, e eu não sei se isso está no livro ou não, aí se tiver, enfim, se você puder falar. Obrigado. Uma coisa que eu notei, realmente eu notei isso depois da pandemia, as pessoas ficaram mais... eu não vou chamar de carente, que tem uma coisa pejorativa, mas com vontade de comunhão. E antes da pandemia já existiam redes sociais, que elas te entregam primeiro o conteúdo dos seus amigos e depois elas se degradam seu algoritmo propositalmente para te oferecer cada vez mais anúncios e conteúdo que você não pediu. Porque aí você fica viciado em passar ali muito tempo porque você se sente insatisfeito. Ela te provoca uma fome baseada no que ela já ofereceu antes. E isso está na minha tese de doutorado. O João sabe, que é o meu orientador. E uma coisa que eu estava pensando em falar sobre os ateus é que houve uma comunidade ateia na internet que era muito beligerante. Que é uma coisa muito início dos anos 2000, em que a pessoa chegava e falava assim: não, você está desigrejado, você é ateu, vamos dizer. Você tem que dizer que é ateu. Infelizmente, eu já tive um relacionamento com uma pessoa assim, um homem, que e geralmente eles são homens, né? Homens héteros, cis, brancos, de classe média ou coisa assim, porque eles veem isso como uma forma de exercer masculinidade, mandar os outros pensar daquele jeito. E eu ficava assim, não, eu sou agnóstica, eu tenho certeza que eu não tenho certeza. Eu não tenho provas de nenhum nem de outro, logo eu sou agnóstica, eu vivo como agnóstica, sou cética. E aí, é isso, argumentação contrária eu não estava esperando, ainda mais de uma mulher, né? Mas eu poderia me estender muito aqui, falar de, porque é uma coisa do edgelord, né? O cara que está sempre flertando ali com uma coisa politicamente incorreta. Todo um modus operandi de internet que a personalidade da pessoa se torna ser provocativo o tempo inteiro, discordiano, já teve vários nomes isso. E isso erode a comunidade que era a internet.
Esse é o motor das redes sociais, o ódio, a discórdia, porque dá engajamento, o ódio. Então, assim, falsas comunidades, né? Assim como existem falsos profetas na visão da igreja. E, olha, o clube de leitura, já é o terceiro clube de leitura, o livro tem 3 meses de lançado, que adotou meu livro. E clube de leitura geralmente com mulheres. Isso está explodindo, assim, tem muito clube de leitura nascendo. E não é à toa, porque as pessoas estão solitárias, elas querem conversar sobre ideias profundas, e elas querem, no caso do Beer and Book Club, elas querem fazer isso entre mulheres e bebendo uma asinha. E não tá errado, sabe? Elas estão muito felizes em estar, o olho brilhando, sabe? Aquela pele viçosa. Você vê a pessoa, assim, muito feliz. Eu tava muito feliz de estar lá também. As pessoas até pedem desculpa, assim, falam assim, não, meia hora, você precisa ficar só meia hora. Eu falei, não, vou ficar até o fim, eu quero ficar até o fim, deixa eu ficar o máximo que eu quiser, que eu puder. E a gente vai trocando ideia, porque essa interação, sabe, traz um vício, assim, comunitário muito forte. Eu fui na Flip, novamente, as mesas que eu fui, eu fiz laços comunitários ali, sabe? Bienal, nem tanto, porque é um pouco, assim, massificado, mas é muito bom, sabe, ver que o clube de leitura está ativando essa comunidade. É uma forma de comunhão não religiosa. Então é isso. Mas tem também religiosa. Não, eu acho que a questão da pandemia, ela, assim, por causa das restrições, né, eu acho que quando você teve o conforto, né, de poder sair, houve uma demanda reprimida, né? Então todo mundo queria se ver e tal, né? Mas acho que tem um outro fator também, que o documentário da Petra Costa mostra, né? E que foi muito presente aqui no Brasil, né? Você tem lá as pessoas de joelho no chão, na frente dos hospitais, orando pelos parentes que estavam internados com o Covid, né? Você teve movimentos de pessoas, de igrejas, indo para a porta do hospital, cantando. Assim, nada contra o pessoal cantar, né, tal. Não desafinando, né? Mas assim, o hospital é um lugar de silêncio, né, então você teve esse movimento também, né. Então eu acho que teve 2 movimentos pós-pandêmicos, né. Essa necessidade quase que imperiosa de congraçamento, né, que você bem colocou, e a outra coisa, assim, uma corrida por uma coisa mística avassaladora. E nessas 2 coisas, assim, nesses excessos, eu pessoalmente não me encontro em nenhum deles, assim, eu tenho dificuldade com eles. Mas assim, isso ficou muito, muito patente, né? Você tem assim, só para terminar, muitas igrejas fizeram assim. Vou citar um caso aqui. Tem uma igreja neopentecostal na Tijuca que o pastor é médico, fez medicina, atua como médico. E nem é medicina alternativa, tá? Acupunturista, homeopata, nada disso não, médico. E esse pastor, ele chegava na hora do culto, na época da pandemia, ele mandava as pessoas tirarem as máscaras na igreja. Dizia assim, aqui o Espírito Santo blinda você contra a Covid. E o problema nosso é que nós estamos num momento histórico assim, que quanto mais inacreditável a coisa, mais crível ela se torna. Esse que é o problema maior. Então, assim, as pessoas tiravam as máscaras, algumas confiando cegamente na palavra do pastor, que para eles eram boca de Deus novamente, e algumas constrangidamente, porque está todo mundo tirando a máscara, como é que eu vou ficar com a máscara no meio de todo mundo? Vou ser linchado aqui, né? Então, aí tirava a máscara e tal, e assim, logicamente que essas igrejas que abriram na pandemia colheram uma série de pessoas que faleceram por Covid, né? E que pegaram nos templos, né? Se não tivesse a máscara, você seria uma pessoa de pouca fé, né? Isso. E desobediente ao pastor.
Simone, deixa eu agradecer inicialmente, eu agradecer muito ao pastor e a Simone pelo romance, ao pastor pela interlocução, ao Renato pela coordenação. Antes de fazer a pergunta, pastor, fiquei preocupado. Achei o senhor muito desanimado, pastor. Não fique assim desanimado, não. Vocês não acharam o pastor um pouco desanimado? Não desanime, não, pastor. Nós vamos vencer, apesar de tudo. Simone, agradecer muito o seu romance. Eu o li com grande proveito como uma autoetnografia ficcional. Para quem, como eu, tenho tentado nos últimos anos compreender um pouco a essência desse movimento, é uma leitura muito importante, porque, de fato, nós acompanhamos alguém desde os 7 anos de idade até os 17, 18, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, a Arca, não importa, mas nós acompanhamos alguém que não é exatamente uma pessoa pouco inteligente e que, no entanto, foi absolutamente enredada naquela trama. Isso fica bem claro logo no primeiro capítulo, quando se descreve a Epifania aos 7 anos de idade, indo para o culto e se encantando por todas as facilitações que o culto implicava. A teologia, como você dizia, facilmente digerível, até uma criança entenderia. Mas o que eu queria comentar é um ponto do epílogo. Para quem está com o livro, está na página 237. E você lança a mão de um conceito que eu nunca havia pensado em lançar a mão desse conceito nessa constelação, que é o conceito de duplo vínculo, que é o conceito do Gregory Bateson, num ensaio famoso, pequeno, mas indispensável, que é uma teoria especial da esquizofrenia. Nesse ensaio, que tem umas 10 páginas, o Bateson propõe que há várias formas de desenvolver esquizofrenia. Uma possível são relações de double bind. O que é uma relação de double bind? É quando você dá para uma criança um comando, você diz, faça isto, e de imediato você diz, não faça. Mas o double bind, ao contrário do que se pensa numa leitura rápida, não é apenas o caráter contraditório dos dois comandos dados, ou simultaneamente ou concomitantemente, e que não pode ser seguido, já que um anula o outro. O que realmente produz o efeito da possível esquizofrenia, no caso do double bind, é a impossibilidade de verbalizar a contradição. Isto é, se eu digo para você, Simone, o que você acha? Eu digo, não, mas não importa. Se eu faço isso 2 vezes, mesmo como orientador no passado, você me diria, decida-se, ou importa, ou não importa. Então, a pura contradição não cria o duplo vínculo. O duplo vínculo só surge se ao longo do tempo houver um pastor da Universal atrás de você pedindo para você ficar em silêncio. Eu nunca tinha pensado na estrutura do duplo vínculo, a partir do Bateson, para pensar essa questão, mas, pastor, faz muito sentido. Porque veja, por exemplo, que um pastor da Universal, em início de carreira, procure o senhor, porque o bispo tem a palavra de Deus, é uma contradição em termos com a origem histórica do protestantismo. Porque, historicamente, o protestantismo foi vanguardista na sua época, porque era laico, e porque não aceitava a autoridade de um prelado qualquer. Não havia bispo. A única forma de contato com Deus, a boca de Deus fala através do texto. E o mal não é o que entra na boca do homem, é o que sai, não é isso? A experiência protestante implica a leitura ativa da Bíblia. Implica o contato direto com as Escrituras. Da maneira como a Simone descreve no romance, o contato com as Escrituras é, na verdade, transformado em igrejas como a Arca, numa espécie de dogma sem erudição, porque não se trata mais da leitura da Escritura e uma interpretação das famosas escolas dominicais batistas. O que se trata é de fora absolutamente retirar de contexto algumas passagens e torná-las absolutas como dogma. Então, o duplo vínculo talvez seja uma categoria muito importante para pensar a experiência de igrejas como esta. Não do protestantismo, em nenhuma circunstância, muito menos da fé evangélica, mas dessas experiências específicas. Porque são estruturas de duplo vínculo aquelas que criam as estruturas mentais de sujeição e de submissão às mais caninas. Porque quando você submete alguém continuamente a uma estrutura de duplo vínculo, a pessoa perde completamente a capacidade de decidir. Então a decisão dela é totalmente transferida para outra subjetividade. Só aí que pode surgir um absurdo. Historicamente é um absurdo que um pastor protestante diga que a palavra de Deus vem da boca do bispo. O senhor sabe disso melhor do que nós. Historicamente é absurdo, porque para um pastor protestante, a boca de Deus, se há, é uma página impressa. É a leitura da Bíblia, não pode ser outra coisa, não é isso? Então, eu nunca tinha pensado, Simone, na estrutura de duplo vínculo como uma forma de pensar essa questão. Último ponto, aí eu passo para a gente conversar mesmo. Como eu tenho trabalhado muito, tentando compreender a teologia do domínio, pastor, eu recentemente cheguei a uma fórmula
que é a seguinte: a teologia do domínio não é teológica, ponto. Ela é apenas política. Porque vem do inglês, né, que é Dominion Theology, que vem da tradução do King James, que é incrível, não é? Que lá no final do versículo 28, chega no final de and have dominion over. Então, Dominion Theology vem do versículo 28. O senhor sabe disso 10 vezes melhor do que nós. Mas não é theology, na verdade, é politics. É uma questão puramente política. E me perguntaram recentemente, dentro dessa discussão, como é que o campo progressista pode fazer para dialogar com os evangélicos. A resposta que me ocorreu, eu vou submeter a vocês dois, eu sugeri o seguinte, que é indispensável que nós sejamos capazes de dialogar com os evangélicos e com as evangélicas. Absolutamente indispensável. Ou não teríamos jamais uma nação neste país. Porque hoje, ainda que haja uma desaceleração, são 40 milhões, pelo menos. A minha sugestão foi, a única forma de conversar com evangélicos e evangélicas para criar diálogo é falar de tudo, menos de religião. Porque religião é foro íntimo. Nós só pensamos nos evangélicos no sábado e no domingo. Você descreve bem, tirando a quarta-feira, né? Simone, você descreve bem esse processo. Mas nós esquecemos dos evangélicos de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, eles pegam os mesmos metrôs cheios, trens lotados, ônibus desconfortáveis que nós pegamos. Eles enfrentam as mesmas condições de trabalho que nós enfrentamos. Não é verdade? É isso que eu vou passar para vocês. É só para instigar, para a gente começar a conversar. Quando eu estava indo para o trabalho mais cedo nesse ano, eu pegava sempre o vagão feminino. E você imagina, você até me lembrou disso, falando do vagão cheio dos evangélicos, que não tem, que eles estão indo pegar. E no vagão feminino, no horário exclusivo de mulher, tinha um rapaz que entrava, botava uma caixa de som, sendo que eu sou autista, eu tinha, mesmo com um fone, cancelador de ruído, aquilo me incomodava. E aí ficava cantando hinos evangélicos mal, ainda não cantava bem, e botava um pix bem grande para a pessoa fazer doação. Então, assim, era um homem no vagão das mulheres no horário proibido, cantando, que também não pode, no metrô, e pedindo pix, e incomodando autistas com uma caixa de som, sabe? Uma coisa assim despropositada. Então, infelizmente, a gente não pensa só no sábado e domingo. A gente é obrigado a pensar até nesse momento. A minha ideia foi, eu vou fazer vídeo desse homem e taguear o Metrô Rio nas redes sociais. Nunca foi feito nada. Mas, assim, era alto e me incomodava. E, enfim, uma hora ele não estava mais lá. Mas ele ficou muito tempo, assim. Não, e acho que havia muitas evangélicas ali, provavelmente, mas elas não estavam gostando, porque elas queriam ir na paz de Deus para o seu trabalho. Elas não conseguiam, sem um homem perturbando. E não era só ele, não era só um evangélico, tá? Tinha homens que entravam para pedir dinheiro de uma forma forçosa, uma coisa machista, né? No vagão das mulheres nesse horário, porque eles ficavam agressivos, assim, se ninguém dava dinheiro. E aí, finalmente, juntavam mulheres e falavam, fora daqui, eu vou chamar o segurança, e expulsava. Esse não chegou a ser expulso, mas que estava incomodando pela cara das pessoas era visível. E sobre o duplo vínculo, obrigada pelo elogio. Eu acho que bastante de qualquer mentalidade de seita, né, que é uma coisa até, vamos dizer assim, banalizada, vídeos de TikTok, vídeos do YouTube falando sobre esse assunto, né, com pontos, assim, tópicos curtos para a pessoa entender que ela está dentro de uma seita, não adianta, né? Assim, você fala, você está numa seita, a pessoa se recusa a ver, a pessoa não quer pensar, eu fui trouxa. Ninguém quer pensar, eu fui trouxa, sabe? Mas eu não estou dizendo também que toda religião é uma seita, mas eu acho que eu participei de uma. Que eu prefiro não dizer um nome específico, assim. Mas no sentido de que procura obturar o seu pensamento crítico. Isso não se faz, de forma alguma. Mas serve bastante a quem está no poder se manter ou colocar pessoas no poder, como a gente sabe. É isso. Professor, eu acho que tanto a teologia do domínio como o fundamentalismo, eles são ideologias políticas com verniz religioso. Então, tem um autor chamado Martin Hizibroth, que ele fala sobre isso, sobre o fundamentalismo, não sobre a chamada teologia do domínio. A questão agravante da teologia do domínio é, especialmente,
não é só essa leitura equivocada que eles fazem na de Gênesis, né? É a ideia de que a grande comissão que Jesus dá aos seus discípulos, que estaria implícito na grande comissão a ideia de domínio. Porque só ficar no domínio lá atrás, isso aí poderia se perder ou não ter a garantia de que a igreja deveria se envolver com esse tipo de atividade, ou de plano, de projeto. Mas ao colocar isso, identificar isso e atrelar à grande comissão de Jesus, né, que é o final do texto de Mateus, né, 28, que fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar, fazer discípulos das nações, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho vos dado, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que se reúne ao Apocalipse, né? A maior parte da terra foi evangelizada, cristã, então Jesus pode voltar. A ideia de alguns teólogos pré-milenistas históricos é de que essa parousia de Jesus, a segunda volta, a volta dele, né, a segunda vinda dele, melhor dizendo, vai acontecer quando as etnias forem alcançadas. Então, assim, não se trata tanto de percentual, mas de toda a etnia ouviu o Evangelho. Aí, isso é um problema porque na linguagem neotestamentária a parousia é uma volta iminente. Então, se eu boicoto o processo missionário da igreja de alcançar essas etnias, essa volta não acontece. Então, estaria por conta da igreja a volta, o controle da volta. Isso não me parece muito correto com a teologia neotestamentária, né? Mas há uma corrente que defende essa noção. A minha questão toda, assim, é que eu acho que tem formas de falar, né? Ainda quando tinham alguns bolsonaristas radicais na igreja que eu pastoreio, depois de alguma inconformidade deles com as minhas redes sociais, né? Porque eu não falo de Bolsonaro nem de Lula no púlpito da igreja. Mas quando tinha lá a inconformidade deles com as minhas redes sociais, lá eu falo bastante de Bolsonaro e de Lula. Aí eu fiz uma série de mensagens sobre o profeta Eliseu. Peguei lá a vida de Eliseu e fui falando sobre o que ele estava denunciando, qual era a mensagem do profeta. E assim, não precisa, não é um recado velado. Você fala aquilo ali, se você tiver o tico e o teco funcionando, você vê que não casa com o bolsonarismo, de jeito nenhum. Tem um momento lá que o filho de Acabe, que se torna rei, que o Acabe foi um rei que fez muito mal a Elias, que foi o antecessor de Eliseu. Então ele faz muito mal, e aí o filho dele vem buscar a ajuda de Eliseu. E aí Eliseu fala assim, vem ele e Josafá de novo. Josafá, o rei de Judá, que esteve com Acabe, e quase morreu numa batalha porque foi entrar na guerra de Acabe, e quase acabou com ele. E aí, quando chega o momento desse encontro com Eliseu fica tão perturbado de ver o filho de Acabe, que ele não consegue dar nenhum tipo de palavra. Ele chama um harpista. Alguém tem que tocar uma harpa para ele entrar nas ondas beta, né? E acalmar o coração para ele perceber o que Deus tinha para dizer para aqueles reis. A contrariedade dele em relação a um reinado que era um reinado que fazia mal. A uma casa que fazia mal às pessoas, ao povo. Então, assim, existem formas na Bíblia de você, inclusive usando a literatura bíblica, de você conversar com os evangélicos. Sem dizer automaticamente
Quer dizer, então, que isso aí é o Bolsonaro? Você tem que estar dizendo. O que eu estou falando aqui, segundo o texto bíblico, é isso, isso, aquilo, outro. Então, eu acho que não é só os temas sociais, cotidianos que nos são comuns, né? Mas também há muita coisa na literatura bíblica que poderia fomentar essa conversa. Logicamente, professor, não tem como conversar com ele com o lado mais extremista. Esse lado não tem jeito. Mas com o centrão evangélico, dá para conversar, que é a turma conservadora. Você conversa com eles, eles discutam, algumas coisas eles podem até rever. Eu continuo defendendo essa tese, que eu já defendo há algum tempo. Assim, o conservadorismo evangélico é conversável, dialogável. O extremismo, não. Esse aí não adianta. Mesmo porque você já é cancelado na entrada. O senhor, professor João César, aquele lá do ICL, não quer saber de você, não. A conversa já morre ali. Você nem começou. Também em aula eu só trato de Shakespeare. Na graduação. Eu só trato de discurso, eu só trato de Shakespeare. Para mim é essa. Isso. Para mim é bem perdido. Claro, bem perdido. Não, nem tanto. É Shakespeare mesmo. Texto mesmo. Mas o professor tão sujeito, os alunos são sujeitos que não façam curso com o senhor. Porque eu não gosto do Shakespeare. Ou não, porque o senhor está falando, o que o senhor fala sobre a teologia do homem herético. Então, mas veja. Na sua opinião, qual é a porcentagem? Dá para ter uma ideia? Por exemplo, o centrão é majoritário em relação aos extremistas ou não? Não, então, é mais ou menos o mesmo corte que você poderia fazer para a questão política, né? Porque os dominionistas, fundamentalistas, né, eles são os extremistas. Então, se você pega assim, estava vendo outro dia uma entrevista, o senhor falou em 15%, né, da população, mais ou menos. Como extremista do Bolsonaro. Então é mais ou menos isso também. Você pode reparar quando o Sóstenes fez aquela proposta de radicalização da pena para a mulher que fizesse o aborto, e que houve uma reação, inclusive evangélica, contra, e ele teve que engavetar a proposta, a PEC lá e tal. Ele fez um serviço para o Estado brasileiro, ele mostrou que os extremistas são minoria, no meio evangélico também. Agora, os conservadores, eles são a grande massa no meio evangélico, né? Então você pega assim, uns 15 para cá, você tem aí uns 5% de radical esquerda, assim, anarquista evangélico, né, tal. Mais uns 20, 25 de evangélicos progressistas. Essa massa no meio aí, de mais de 50%, é conservadora. É o centrão. Quem levou a Simone do romance para a igreja foi uma mulher ensinada e igreja. De novo, não é assim alguém que não tem reflexão intelectual, não. Mas na descrição que você faz, uma pessoa refinada e elegante. Curioso, diz assim, olha, era uma igreja diferente, centrada em Jesus e não em Maria. O interessante, pastor, a igreja Universal de 77, de 1977. E, de fato, quando ela surge, tinha um jogo destacado. A igreja de Jesus então. Hoje não há mais. Então é muito interessante que na teologia do domínio, o que houve também para essas igrejas neopentecostais, que todas as disciplinas, não no recurso mariano, evidentemente, é Jesus, mas é um deslocamento progressivo do Novo pelo Velho Testamento, e se tornam todas, invariavelmente, igrejas veterotestamentárias. Mas não são igrejas veterotestamentárias, são igrejas veterotestamentárias com uma seleção muito rígida. Então é interessante a sua estratégia de trazer Eliseu, porque uma parte do Velho Testamento tem algum nunca visitado. Isso é interessante, porque pouco a pouco a experiência deixou de ser essa. Essas igrejas, hoje em dia, não é mais Jesus o centro. O centro é o Velho Testamento, tanto no tempo.
em São Paulo, é Templo de Salomão. O Edir Macedo fez uma cenografia de barra profética, e imitou o Kipá na abertura do Templo de Salomão. Então é curioso isso, não, essa transferência radical do Novo do Velho Testamento. Jesus é um problema para todos os evangelhos. Eu acho que as pessoas desigrejadas, elas nutrem um carinho por Jesus. Mas ele é um problema para os evangélicos, para as lideranças evangélicas. Né? Eu tenho um colega pastor que está sendo perseguido pela Ordem dos Pastores de São Paulo, Batista, que foi aqui excluiu o Ed René Kivitz. E aí a alegação deles é que esse pastor fala de Jesus como a chave hermenêutica da Bíblia. Isso é um absurdo, segundo a ordem. Porque aí quando você põe Jesus, você estoura a caixa. Não, porque teoricamente você tinha que, né, perdoar o seu próximo, amar seu próximo como a ti mesmo, viu o mandamento do amor, você está salvo porque ele morreu pelos seus pecados, mas aí você não tem aquele controle sobre as minúcias da vida do seu fiel. Fica um pouco mais difícil de você fazer isso, de você ameaçar com castigo, você ameaçar com ira divina, né, porque o Deus do Antigo Testamento ele era bem zeloso, né. Então, eu traduzi um livro, A Sequência do Conto da Aya, da Margaret Atwood, Os Testamentos, alguns já devem ter lido aqui. E eu tive que ter muito cuidado na tradução, mas eu consegui perfeitamente entender. Jesus só é citado uma vez no livro, o resto é tudo Velho Testamento. E não é à toa, é por causa disso. Porque, como tradutor, eu tive que ter muita atenção, porque nesse mundo também não tem café, né? Então, quando eles falam breakfast, eu tive que usar de jejum no mundo do Gilead, né? Então, assim, se eu não tivesse lido o texto bíblico tão profundamente, eu não saberia dessas coisas. Não tinha, e não é só saber, né? Feito parte de uma religião que discutia muito a Bíblia e tinha bastante desses vieses. E, assim, como Gilead está virando Gilead enquanto a gente fala, né? Como a gente sabe, infelizmente, vai ser bem complicado, assim, vamos dizer, pensar em como isso vai acontecer na realidade. Mas, pensar, assim... aparelhadas. Especialmente em pequenos municípios, em que não se realiza pouco. Mesmo as pessoas há todo um trabalho com o ensino, um passo a pouco, para chegar nas escolas. Já está com nós, por exemplo, para o Brasil, o texto de 2012, as pessoas me escandalizam, é que está acontecendo no último histórico. Por exemplo, 2012 foi criado, no pastor José Esperão, a Associação Nacional de Jornalistas do Brasil. Quando foi criada, a homenageada coisa mais alta, que é a Secretaria da Assessoria Parlamentar. Ao senhor, vai lá na página da internet. Não é nada que você se revelar, que escreva muito, não tem nada a ver. Objetivo. Agora, não vai na letra C. Manter a sua escrutínio permanente a legislação brasileira e as propostas de lei. Está escrito. Então, sócios Cavalcante não é uma aberração. É uma continuidade desse projeto. Simone, é uma coisa. Estou lembrando que também a única vez em que Jesus é citado nos testamentos da Margaret Atwood é como expletivo. O cara fala, Jesus. Aí eu botei, Jesus. Quer dizer, é uma blasfêmia, né? Porque você não é porque citar o nome de Deus em vão, mas de resto é só Velho Testamento mesmo. Eu tive que notar isso e foi bom porque... enfim, tinha vários níveis de... Foi interessantíssimo traduzir isso. E também tinha umas rimas que as tias do livro fazem para ensinar um pouco que as meninas são ensinadas na escola. Elas têm que repetir essas rimas, né? Decorar. Acho que elas não podem ler. Elas não são nem ensinadas a ler. É isso. E, novamente, uma coisa parecida com o que vocês já andaram falando, né? Que esse tipo de igreja que odeia educação, ainda mais para mulheres. Mas,
E as rimas foram muito divertidas de traduzir. Tipo, uma das tias tem uma personalidade que gosta muito de perseguir, castigar, punir. Então ela faz uma coisa assim, lá vai a fulana, ela não ora nem dobra o joelho. Deus vai castigar. Eu tive que colocar isso no vocabulário que eu infelizmente conhecia para fundo. Aí foi uma experiência de tradução radical, assim. Tava morando fora também. Mas foi divertido e triste ao mesmo tempo. Esse negócio da júria, assim, o Bolsonaro conseguiu uma coisa que nem Jesus conseguiu no meio evangélico, né? Porque no meio evangélico fala-se de ecumenismo, né? De juntar as diferentes denominações para projetos comuns, ou o que seja. Não conseguiu aqui no Brasil. O Bolsonaro conseguiu. Então Jesus não uniu as igrejas, mas o Bolsonaro uniu. E a Ana Júlia vamos dizer assim, um instrumento disso aí. Vocês lembram do pedido de impeachment dos religiosos do Bolsonaro, que foi protocolado na Câmara? Teve Bolsonaro teve quase 200 pedidos de impeachment, né? Que ficaram engavetados pelo Lira. Um deles era dos religiosos. Entre tantos bons religiosos, tinha um mau religioso, que era eu lá assinando esse pedido de impeachment. Pois a Ana Júlia, ela movimentou as denominações e elas soltaram notas iguais, só mudando o logo embaixo. Nós não temos nada a ver com esse pedido de impeachment. Nós não temos... Aí, Convenção Brasileira, Convenção Nacional, Igreja Presbiteriana Brasileira, Igreja Metodista, Igreja... Todo mundo soltando a mesma nota, só muda o logo. E aí, a instrumentalização desse processo foi feita pela Ana Júlia, que mantém sob escrutínio permanente as casas. O último defensor público federal, que em Brasília é o defensor público do Brasil como um todo, como sempre ocorre, o Ministério Público indica 3 nomes, que é uma tradição de que o nome mais votado é ele. Pela primeira vez na história do Brasil, no final de 2021, os 3 foram sabatinados. Você sabe por quê? Pela Ana Júlia. E a Ana Júlia indicou um candidato para o Bolsonaro com posição preferencial, que é o segundo mais votado. O que o Bolsonaro indicou? Este. Então, a ideia de que você exige que há hoje no Brasil um projeto político que é um misto em curso não é um delírio. Você tem exemplos muito concretos. Por exemplo, foi criado a ANED. Isso é uma aberração. É a Associação Nacional de Educação Domiciliar. E como eu estudo isso, estou me informando e abrindo um leque de tentativas de compreensão. É a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, de homeschool. Qual é a base? É o genro do que é o Inossa, que é o Rush Dooney. E é uma editora no Brasil que traduziu 8 livros do Rush, que são peças que eu também conheço muito bem, que é um dos mais importantes articuladores da teologia do Rio, um dos mais importantes articuladores da teologia dos 7 montes. Ele tem uma série de livros muito importantes, filosofia cristã, economia cristã, e ele já tem no Brasil 8 livros traduzidos. É a base teórica da Associação Nacional de Ensino Domiciliar. Ou se uma maneira, foca na internet. Escolher tanta foca, eu não acredito. Primeiro que tem em português. Tem crase diante do verbo infinitivo, aí tem que ir para o inferno. Eu não tenho salvação possível para essa alma. Crase diante do verbo infinitivo não dá. E essa Associação Nacional de Educação não sei que vai ensinar para os filhos. Né? Mas há uma série de áreas que nós não necessariamente prestamos atenção, porque os princípios nos parecem prazeradamente exóticos, mas que estão tomando cada vez mais espaço brasileiro. E com uma base, por exemplo, o senhor sabia que tinha todos esses livros do Rush Dooney? Não. Eu tenho 5 ou 6. É de cair, o queixo cai. Eu tenho bastante. Tem uma associação nacional. Desculpa. Tem uma associação nacional e tem, sobretudo, uma série de princípios, que são todos princípios muito próximos da vida. Uma coisa espantosa. Eu fui procurado há pouco tempo por uma pesquisadora que fez uma dissertação de mestrado brilhante sobre a NED. Eu fiquei absolutamente escandalizado com a proporção. Porque, propriamente, Brasil Paralelo, etc., todos apoiam.
Isso que isso que o Rush deu de preço. O senhor já leu? Leia. É impressionante. Absurdo. Já leu isso, não? Não, mas é como se eu já tivesse lido, assim. Eu não vou, eu sei que eu não vou encontrar mais nada pior já. Não seria evangélico, seria espírita, não é? Seria uma leitura cadecista. Não, seria assim, vamos dizer, eu conheço a fórmula, né? Eu conheço a retórica. Então, é um processo, né? É um ponto da área. Mas olha, a Margaret Atwood tem um ensaio genial. Como escrevi o ponto da área? Ela diz assim, que ela criou para ela mesma uma regra. A regra era nada do que acontece na vida de Gilead, nenhum acontecimento histórico, ela inventou. Ela, na verdade, fez uma compilação de experiências totalitárias e todos aqueles acontecimentos da República de Gilead, nesse ensaio, você viu nessa zona, nesse ensaio indica, isso aqui aconteceu em tal lugar, isso aqui aconteceu em tal lugar, ela junta. É muito impressionante, né? Eu tenho essa tradução dos fechamentos. Tomara que tenha gostado. Algumas coisas eu tive que fazer porque era uma continuação. Então eu peguei o vocabulário já existente, né? Foi uma das coisas que eu requeri. Por favor, manda antiga. Eu fiz um Word lá, não, um Excel com o vocabulário já utilizado. Algumas coisas eu pedi para poder mudar. Não deixaram mudar nada. Poxa, eu achei uma coisa tão melhor. Não pode mudar. Aí eu não mudei. Mas foi muito divertida a experiência. Eu gosto muito de traduzir. Agora eu virei concursável. Então. Você diz isso no romance, ela paga 21. Havia todo o vocabulário novo a ser perdido. E eu devorei com vontade. A gente não rezava e sim orava. Então, eu fui aprendendo um pouco esse vocabulário, faz muita diferença, né, pastor? Sim. Tem uma coisa, professor, que eu acho que é importante. É só para reforçar. A maior parte das ações dominionistas, né, elas são ações de subwoof, né, assim, elas não passam pelo radar, elas acontecem embaixo. Quando você percebe, a coisa já estourou. O famoso apito de cachorro, o dog whistle. Então, eu estava dando aula por conta do pós-doc lá em uma universidade no estado do Mato Grosso do Sul, né? E aí o tema da disciplina tinha a ver com linguagem, discurso e tal. E eu dei os textos para as pessoas, os alunos lerem, né? E tinha uma aluna lá que ela era uma católica integrista, que é o extremismo católico, né? E ela, quando foi a vez dela no seminário apresentar o texto, que ela ficou de apresentar, ela fez duas frases e falou assim, deu aquele sorriso sarcástico, e ela puxou um papel e leu uma declaração. E eu fiquei pensando assim, bom, ou ela está fazendo isso porque tem alguém filmando aqui, ela vai ser candidata a deputada na próxima eleição, eu não sei bem o que está acontecendo, né? E aí, quando ela citou alguns autores, inclusive evangélicos e tal, quando ela acabou, eu falei assim, isso aí é seu? Ela falou, do meu marido. E você citou aí o autor fulano de tal, né? Ele é muito bom, não, ele é muito ruim. Eu já estive numa conferência que ele é orador. Ele é muito ruim. A citação que ele faz de Auerbach num dos textos dele, nos livros dele, é uma citação assim, que é um desrespeito à memória de Erich Auerbach. Porque é uma coisa tão ridícula que não deveria nem entrar no livro. A segunda coisa é que ele sugere ele faz uma apropriação de termos, uma aplicação de termos atuais para o texto bíblico, no anacronismo gritante. Então, quando diz lá a parábola que Jesus conta, que um homem semeou o trigo e de noite veio um outro e semeou o joio no meio do trigo, ele diz assim, isso foi guerra biológica. Aí eu falei, isso, minha querida, está no livro. Isso é só
é o exemplo menos pior que eu posso te dar, dentre tantos outros. Esse é um teólogo que dá aula nos Estados Unidos, formado pela Universidade de Aberdeen, na Escócia. Então, nada dele... Eu estou falando para você porque eu li, e ele é raso. Raso. Um professor lá do seminário que não tem... ele completou o ensino técnico. Ele desmontou o argumento desse cara com doutorado em Aberdeen. Então, assim, não tem condição. Então, isso está em subwoof. Ela ensina homeschooling. As crianças dela estão em casa. E sobre a questão do homeschooling, tá para ser defendida a tese de um amigo meu sobre o homeschooling. Ele estudou fundamentalismo há muito tempo, está fazendo doutorado em educação na USP, com orientação por Daniel Cara. Esses dias aí agora, ele deve defender, falando sobre exatamente esse tema e mostrando todos esses negócios aí. É só para... Eu recomendo o livro Uneducation, que é uma... Eu não sei com que nome saiu no Brasil, mas saiu com o nome A Menina da Casa da Montanha. Um nome assim, besta, mas em inglês é Uneducation. Essa é uma mulher que foi homeschooled por causa de fundamentalistas. Você sabe se o nome é esse? A Menina da Montanha. Nada a ver o título em português, mas é um livro excelente, que é sobre a menina que foi homeschooled por pais fundamentalistas religiosos. Eu não lembro da religião, você lembra? Mormons, talvez? Últimos dias? Bem fundamentalista. Ela morava numa montanha, ela não tinha direito a nada. Não lembro mais, mas eram fundamentalistas. E fundamentalistas até para as pessoas mais conservadoras dessa religião. Então ela teve homeschool, de alguma forma ela foi conseguindo chegar numa universidade de alguma forma. E, enfim, ela aprendeu tudo errado, né? E ela chega na universidade, ela chega assim, como assim, né? Os brancos não são os grandes salvadores dos Estados Unidos. Ela teve que aprender tudo de novo. Chocada, assim, achando que sabia muito. Mas faz a pergunta, Vitória. Estou gostando muito da conversa aqui, muitos pontos de vista, aprendendo muito, né? Eu queria voltar a algumas coisas que já foram tratadas por vocês três, né? Tanto da sua tradução da Atwood, quanto que vocês já falaram sobre o poder retórico, né? Da arca, coloquemos assim, né? E não é por acaso que é uma igreja que se expandiu tanto, né? É uma igreja que realmente tem uma capacidade de convencimento extremamente forte, né? E uma coisa, bom, não li ainda com toda a atenção, mas estava folheando o livro aqui, fazendo uma leitura dinâmica, e uma coisa que me chamou a atenção é que no início você começa falando sobre a sua primeira infância católica, né, na escola católica e tal, descrita de uma maneira bastante sem graça, assim, né, sem tempero, assim, tipo, não havia nada mais além daquelas freiras discutindo coisas, assim, como dizer, muito tolas, por assim dizer, né? Mas depois a sua entrada na igreja evangélica aparece como um contraste com a igreja católica e você fala um pouco, né, da doutrina, até que o João estava falando de como é que o vocabulário vai mudando, né? Mas depois você meio que para, né? Não existe um pouco esse risco de uma certa identificação por parte do leitor com esse poder retórico da arca, né? E essa é uma questão interessante, porque é um risco que sempre existe, né? Quando você vai trazer, né, todos esses tipos de framework, de parâmetros, né, para discussão. Estava pensando, por exemplo, a autobiografia do Malcolm X, né? Fascinante, leia, fascinante, que era um ministro, né, de uma igreja islâmica, nação do Islã, né, e fala o ministro também usando, né, os termos não islâmicos, mas que foram, porque a nação do Islã tomou muito emprestado das igrejas cristãs que já existiam lá na área de Nova York, né, de Chicago, no início do século XX, né, etc. Então, ele tinha sido uma estrela da nação do Islã, e no momento em que ele escreve a autobiografia,
ele deixou a nação do Islã, estava profundamente desiludido e começando a buscar outros caminhos. Ele viaja para o Oriente Médio, entra em contato, né, com as vertentes mais tradicionais do Islã e vai criar uma outra denominação, por assim dizer, né, usando também o termo mais evangélico, cristão, né? Mas é muito interessante quando ele descreve, né, qual era a doutrina da nação do Islã, que você tem páginas e páginas dele contando para a gente, né, uma mitologia que, na verdade, não condiz, né, com as vertentes tradicionais do Islã, e que é uma mitologia muito voltada, né, para aquele momento de emergência de um nacionalismo negro nos Estados Unidos, né? Mas o que me chama a atenção é que ele era um orador brilhante, né? E contando para o leitor como se ele, assim, como se ele fosse um pastor, né? Você pode ver a intrusão da voz dele, não como pastor, como ministro, digamos assim, a voz dele como ministro ali de uma maneira muito presente, de uma maneira em que o próprio leitor consegue ter essa experiência do que seria você entrar, né, naquele contexto dos primeiros anos, das primeiras décadas da nação do Islã, né? Você não faz isso, né? Claro que você não faria isso porque você não foi uma pastora, mas você resiste de uma maneira muito interessante à tentação do discurso indireto livre, né? Discurso indireto livre, né, quando você tem outras vozes, um outro vocabulário, outras narrativas que vão se intrometendo na voz do narrador, né? Mas sem que o narrador diga agora fulano de trás tal disse isso, né? Agora eu estou imitando a maneira como uma pessoa tal falaria. O discurso vai simplesmente entrando ali, né? Se refratando, né? E você, muito poucas vezes, faz uso do discurso indireto livre, né? Você trata da doutrina da igreja de um ponto de vista muito mais pessoal, muito mais através de ações, e quando você usa o vocabulário deles, você coloca entre aspas, né? Então, tudo isso para te perguntar, como é que você vê, né? Qual é a sua relação com a palavra, né? Com a questão, pensando você como escritora, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, né, para a questão da palavra, de quem fala, de como você estabelece, né, uma voz que está ali falando com o outro, né? Como é que você vê essa relação com a palavra a partir do ponto de vista da maneira como ela é utilizada pela Arca? Baita pergunta. Muitas camadas. Cara, primeiro sobre o que você falou do jeito de eu escrever, eu queria realmente ter um distanciamento, mas eu também não queria parecer que eu estava fazendo propaganda ou atacando. Então, eu tentei colar o máximo possível na visão de uma criança que está crescendo, romance de formação, mas de acordo com as intenções daquela criança que está crescendo, depois vira pré-adolescente, adolescente, assim sucessivamente. E com isso, teve muitos momentos em que eu tive que lembrar como é que era, né? Ser uma criança, ser uma adolescente. Tive que me olhar um pouco de fora também, né? Para saber, entender a relação dos meus pais, da minha avó, como é que foi, não sei o quê. E o que eu não soube, eu tive que inventar e literariamente moldar a massinha cinzenta em algum tipo de memória ali. Mas o que há é que essa tecnologia, digamos, entrou em mim pela palavra. E eu acho que é muito legal você conseguir, primeiro, explicar como a pessoa consegue entrar numa fé por meio da palavra, tipo, com as suas palavras, e com a sua renderização, assim, da mente de uma criança daquela idade, depois da adolescência aqui, e depois sair. Dois leitores betas muito importantes desse livro foram dois amigos meus, um que foi da Congregação Cristã Brasileira e depois saiu, é um rapaz homossexual que se reprimiu muito e hoje em dia ele é místico, do tipo, acredita em aliens, discos voadores, OVNIs, né, essas coisas assim, e ele é bem místico e ele adorou o livro. Ele falou que se identificou muito, tinha coisas parecidas na congregação dele. E a outra pessoa é uma mulher que sempre nunca acreditou em nada. E ela entendeu como se entra e entendeu por que eu saí. Então, para algumas pessoas que... É muito estranho também a expectativa do livro, né? A capa, eu não pude
mostrar diretamente, assim, não pude escolher diretamente como ela seria feita, mas eu pude falar, olha, essa aqui ainda não tá boa, essa aqui ainda não tá boa. No final, eles me ofereceram essa versão aqui que eu achei perfeita, só exceto pela cor, que era um rosa choque. Eu falei, poxa, mas vai parecer a Bíblia da irmã, vai levar ela a achar que é um livro sobre uma mulher que tem pouca fé e depois adquire fé. Mas, sabe, talvez um vermelho assim seja mais chocante. Aí eu sugeri fortemente o vermelho, eu mandei até uma maquiagem que eu tenho, que é pigmento dessa cor. E as pessoas, aí eles concordaram e ficou assim. E aí ficou bom. Mas ainda assim houve gente comprando achando que era um livro sobre uma mulher que tem pouca fé e depois, de acordo com os ditames evangélicos, e depois começa a ter fé, de acordo com os ditames evangélicos, assim. E aí, as pessoas adorando o livro, não sei o que. Eu soube de uma pessoa, uma moça que trabalha, né, assim, no meu trabalho, ela pediu um exemplar, eu dei pra ela, e ela adorou, falou que ela fez meio que um clube de livro na Copa. E aí, ela ia contando para as outras. Quando chegou na parte que eu aparentemente começava a perder a fé na fé evangélica, aí ela foi ficando muito, muito nervosa. Assim, e o clube do livro da Copa se desfez, o meu livro sumiu da Copa, e nada mais se falou. E eu soube por uma amiga, num dia que eu não fui no trabalho, que deu uma polêmica, que estava rolando esse frisson, e não sei o que. Mas eu fui assim, vou tratá-la normalmente. E foi isso, assim. Mas é um livro que pode ter esse tipo de efeito explosivo, assim. Ele desprograma as pessoas, às vezes, que estão começando a ver, estão até se recusando para si mesmas de ver uma coisa errada ali. Não na fé delas, mas na forma como alguns líderes tratam a fé delas. Usam a fé delas contra elas. Isso dá um desconforto terrível, é dissonância cognitiva o nome, né? Como a gente sabe. A programação neurolinguística que você se referiu, tem muitas denominações, ela faz o double bind, que o João falou, e eu também, né? Ele torna a pessoa assim, propensa a se calar a voz crítica na cabeça dela, que todos nós temos. Ninguém pega uma ética recebida de fora e fala assim, vou completamente abraçar isso, vou deixar minha faculdade crítica de lado e vou cair dentro, né? Não, ninguém faz isso, isso é incitado. E aí uma hora você se sente culpado por pensar diferente. Aí que eles estão te pegando, esses líderes fraudulentos, sinceramente. Não é qualquer pessoa que faz isso. Pensamento crítico é essencial. Daí eu conheço muitas pessoas muito esclarecidas que têm fé, são de religiões e, tipo, nada de errado com isso. O problema é que a maioria das religiões que eu tive contato, infelizmente, elas não querem isso. E elas incentivam o oposto disso. É isso. Depois de lembrar, somos uma universidade pública, então, para homenagear a escola pública, temos aqui fora um merenda, em homenagem. A conversa continua. Sim, lá fora. Oi, boa noite. Eu queria pedir licença para fugir um pouquinho do tema fé, porque a Simone é meu objeto de pesquisa do mestrado. Então, e eu fiquei com duas curiosidades acerca do livro enquanto eu estava fazendo a leitura. Então, eu queria só perguntar. A primeira coisa é que toda resenha que eu vejo do seu livro fala que é um romance de formação com tintas autobiográficas. Só que quando eu estava fazendo a leitura, eu tive a forte impressão de que era meio que o inverso. Era tipo um livro de memórias, um livro autobiográfico com um tratamento literário, né? E aí eu fiquei curiosa para saber o quanto disso é ficção, o quanto é autobiografia e, enfim, se tem uma porcentagem, alguma coisa assim. Eu fiquei curiosa. E a outra coisa também tem um pouco a ver com isso. Eu tenho que colar aqui, pera. Se você acha que a autoficção é uma tendência editorial e, se sim, se você acha que isso tem alguma relação com o mundo pós-redes sociais em que a disseminação do conceito do lugar de fala faz com que os autores se sintam menos seguros a criar personagens não baseados em experiências pessoais. Olha, a primeira pergunta eu vou ter que me esquivar,
vergonhosamente, porque eu não quero dar esse tipo de porcentagem. E assim, mas se não fosse um medo de processo, eu daria uma porcentagem. Aliás, na mesa do café, de repente, eu dou uma porcentagem. Mas, assim, eu também ajudei a escrever esse release. Isso eu posso dar como pista. E a outra coisa, nossa, acho que, deixa eu ver o que mais, o que eu falo sobre isso. Então, eu sempre tive um pouco de ir, assim, não vou ser autobiográfica, jamais seria autobiográfica, porque tinha muito esse... Gente, eu não sei. Eu tive uma implicância com essa ideia, como se uma autora mulher não tivesse direito a ter imaginação, especialmente mulher. E ainda... tem uma coisa ótima. Outro dia eu digitei no Google o nome do livro, meu nome, aí apareceu assim, Simone Campos, Mulher de Pouca Fé, ficção doméstica. Né? Doméstica. É quando você trata de coisas do dia a dia, mas também você é uma mulher. Né? Assim, ninguém vai chamar o Karl Novgard, sei lá como se fala o nome desse cara, o cara de... Como é que é? Minha Luta, que, não sei, Pentalogia, não sei nem quantos livros está isso agora, só li o primeiro. Ele também não sabe. Mas ninguém vai falar que é ficção doméstica. Mas é que se o meu o dele mais ainda. Porque o dele é mais doméstico ainda, não é nem na igreja, sabe? O dele é em casa. Enfim, então a gente vê que tem vários fatores assim machistas que fazem, vou colocar, né, no literatura feminina, não podem mais chamar assim porque pega mal, né, vai ser cancelado, porque é machismo, óbvio. Não chamar de ficção doméstica, mas só as obras de mulheres. Então, não é segredo para ninguém que a Big Tech é bem machista. Tem uma história ótima. Outro dia eu estava no trabalho, eu peguei fotos para fazer um relatório aí, com pessoas no laboratório, né? E aí a inteligência artificial começou a sugerir alt text, né? Texto alternativo para todas as imagens. Aí tinha um homem, uma estante atrás, era um homem lendo um livro. Eu falei, nossa, mas não tem livros na estante e o homem não está lendo nada, mas ele está lendo um livro da estante, tá bom. Aí uma mulher olhando cacos de louça, não é cacos de louça, é tipo fragmentos arqueológicos de louça em cima de uma coisa de laboratório. Acho que ela estava até de jaleco. Mulher preparando comida na cozinha. Tá? Aí tinha outra que estava naqueles armários giratórios mostrando alguma amostra, assim, mulher tirando selfie em frente ao espelho. Eu falei, gente, mas... Então a gente sabe que a Big Tech é bem machista, e porque ela trabalha com vieses, né, e pesos, assim. Mas eu me perdi completamente, era para falar sobre a questão da produção porque as pessoas estão com dificuldade de imaginar outras realidades que não a dela. Eu não sei falar pelos outros, mas eu meio que abri uma exceção. Falei, tá bom, dessa vez eu acho que essa história vale a pena contar, não tem ninguém mais contando essa história, vou fazer esse sacrifício. Estava morando fora, não sabia que seria uma espécie de risco, né, você falar disso, que eu ia correr esse risco aqui no Rio de Janeiro, quando eu publicasse esse livro, mas foi o que aconteceu. Então, foi um ato, assim, de coragem para mim, de, tipo, falar de uma coisa que para mim era muito pesada, era um trauma, ainda bem que eu estava fazendo terapia e diagnóstico de autismo, também ajudou bastante, e não só isso, mas também colocar o tom, e furar essa bolha de, tipo, não faça isso porque vão dizer Y, X, Z de autobiografia. Faça, depois você se explica, se é o que a pessoa quiser levar para outro lado, o livro é deles agora, pronto. Mas eu acho que, no meu caso, não foi falta de assunto, foi porque era esse o assunto que eu achava que tinha que ser tratado, sabe? Foi o assunto mais interessante que me apareceu. Não é porque sou eu, mas é porque é difícil ter a pessoa com a experiência que eu tenho, e eu já estava me sentindo assim no ponto para começar a falar disso. Não ia ser legal se eu escrevesse esse livro aos 17 anos, de jeito nenhum. Aos 18 anos eu fiz uma grande metáfora geopolítica com uma coisa meio decalcada assim de Mário de Andrade, Clarice Lispector, bastante modernismo e geração de 45, que era o que eu gostava na época. E tudo bem, mas eu tinha acabado de sair disso aí, que vocês viram, né? Uma igreja meio complicada. E
eu não sei se eu digo que a literatura me salvou, mas assim, ainda bem que eu tinha imaginação e que eu tinha lugares para onde correr, porque senão, né, eu ia ficar muito perdida. Acho que uma coisa que eu falei no clube de leitura é que a gente tem que ter várias fontes de felicidade. Quando a gente uma falta, você puxa da outra, né? Várias comunidades também, eu acho. E a literatura não é que ela seja a melhor comunidade de todas, mas muitas vezes ela é muito boa. Traz muita coisa. Será que eu respondi? Mais alguém? A minha é bem simples. Sou Beatriz. Você falou de trauma, né, que isso te trouxe um trauma. O seu caminho até o agnosticismo, você acha que foi um sintoma? Sintoma do trauma? Não, acho que para mim foi uma libertação, porque eu entendi que, né, você ser cético, você pode parar ali na dúvida e ficar na dúvida. Você pode ficar na dúvida quanto tempo você quiser. Você fala, tá bom, eu não sei. Eu falo, que bom, não sei, tô livre, sabe? E o difícil é você construir o caminho em cima disso. É a coisa o existencialismo, o homem está condenado à liberdade, a mulher também. Como diria a minha xará, né, Simone? Acho que é um pouco isso que é a luta. A gente tem que construir uma coisa onde não tem muita coisa ali construída, é um caminho não mapeado. Tem pouca gente mainstream, né, falando disso. A gente tem que começar. Mas assim, claro, né, algumas experiências ruins nos levam para caminhos diferenciados, que assim, podem ser piores ou melhores. Eu acho que eu tive bastante sorte, além de ajuda e talvez até um privilégio de, por exemplo, ser classe média me fez poder ler, fazer faculdade, lançar um livro aos 17 anos, embora quando eu fui levar, né, minha mãe falou, não vamos ter dinheiro para isso não. Se ele não bancar a edição, aí ele quis bancar a edição e por causa disso continuei sendo escritor. Mas teve bastante privilégio envolvido, sim, e sorte, para encontrar um caminho, outros, né, que fossem condizentes com que eu podia ser feliz, assim. Isso. Tá bom, né? Bom, vamos continuar lá fora, né? Sim.